Ok, no ar. Esperando a galera ir entrando aí. 16 horas no Rio de Janeiro, e em Brasília. Fabiana já está chegando, deixa eu chamá-la logo aqui para Boa Deixa eu tarde. dividir isso aqui. Boa tarde, querida. Tudo bem? Bem-vinda, tudo jóia? Obrigada. Tudo bem. Estamos aqui hoje para mais uma live quarta às 4, que é o nosso boletim semanal informativo. E, de novo, Fabi, o interior chegando mais rápido que a capital. Pois é, A Sandra Seara, de Cachoeiras de Macacu, presente. Ela só não conseguiu chegar primeiro que Miguel Pereira. pois é, ia comentar isso. Você está no lugar bom demais, né? O interior do estado do Rio de Janeiro é de uma potência incrível. É muito bom quando a gente está aqui no Quartas Quatro e consegue ter esse contato, né? Com o É, pessoal de várias regiões aí que estão acompanhando. Isso é muito bom. Boa tarde, claro. geral. Boa tarde. Boa tarde, Jairo. Sandra Seara, a brincadeira aí é porque eu falei, só não consigo chegar antes de Miguel Pereira, porque eu estou em Miguel Pereira e abri a live. Então, fui o primeiro. Miguel Pereira chegou antes de todo mundo, mas super bem-vinda. E um bem-vindo a um colega que eu não tinha visto nas últimas lives o nome dele aqui logo de cara, mas ele está aí, que é o Jairo Pascal, que é um colega sempre muito presente nessas mobilizações todas aí. Boa tarde, Maria Bonita, Friburgo presente. Eu sempre cito seu nome, Maria Bonita, com uma certa doçura até, porque você não só tem um nome muito bacana, Maria Bonita, como, vou confessar aqui, hein, é nome de uma namoradinha de infância, Maria Bonita. Olha, Então, por isso, eu sempre falo assim com um certo carinho o nome da Maria Bonita, que é uma colega de Friburgo, que está sempre aqui. Nós Andréia estamos. também. André Andréia, Gil, O'Hara, galera sempre presente. exato, Cristiano Cristiano. também. Boa tarde, gente. Boa tarde, sejam super bem-vindos. É, Galera, é o seguinte, nós estamos esperando aqui um outro convidado que deve estar chegando aí a qualquer hora, e hoje a gente está nessa quarta às 4, nessa live, e Fabiana, a gente não tem como não falar sobre um assunto que está dominando corações e mentes de Uhum, todo o planeta Terra, que é exatamente. as eleições no coração do Império, as eleições nos Estados Unidos da América, né? E a gente, por mais que você fala de uma coisa, fala de outra, quando pensa que não, você está falando disso. Aí você está falando com a tua mulher, com a tua filha, que no meu caso, quando pensa que não, você está tratando desse assunto, né? E eu tenho certeza que isso também está na cabeça de todo mundo que está por aqui, por várias razões, né? E eu acho que a gente não tem como fugir desse tema. Estamos esperando também outro convidado que naturalmente vai falar sobre isso. Mas a pergunta, Fabiana, tipo assim, no que isso impacta na nossa vida profissional e nossa vida enquanto cidadão? Eu acho que isso é que, de repente, a gente precisa falar um pouco. Uhum. Eu acho que sempre quando tem eleição americana, eu sempre fico pensando naquela máxima que a gente, pelo menos a minha geração, né, muito colonizada, aprendeu na escola, né, na escola e na indústria cultural, né, a grande democracia estadunidense, né? E aí toda vez que Uhum, tem eleição, vem à tona essa, né, pelo menos nas últimas eleições dos Estados Unidos, vem à tona essa questão do formato da eleição americana, né, que é muito sim. diferente do nosso, né? E acho que, portanto, é uma das razões pelas quais ela demora, né? Também, não só pela questão da diferença do formato tecnológico, digamos, do suporte, né? Mas da forma bem mais indireta que ela está construída, né, Everaldo? E o Uhum, impacto disso nas nossas vidas é gigante, não só nas nossas vidas enquanto guias de turismo, mas enquanto brasileiros, enquanto
latino-americanos, que somos também, por isso fiquei muito feliz de que hoje a gente vai ter o Kleber conosco, porque eu acho que né, tenho um carinho muito especial por essa visão da América, né, da Latinoamérica como uma, né, Exato. e nós fazendo parte dela. Então, quando a gente pensa em eleição americana, a gente também tem que se pensar enquanto latino-americano, né, enquanto parte de uma certa ainda periferia do mundo, né? Então, acho que quando a gente começa a colocar a discussão nesse sentido, a gente não é só mero espectador distante, mas afetado diretamente por tudo que acontece naquele país. E, bem, isso é histórico, né, Everaldo? Isso pelo menos aí desde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem essa questão colocada no mundo. E eu sempre me questiono, né, que democracia é essa, né, em que o voto de uns vale mais do que o voto de outros. E boa tarde, Esther. Boa tarde, Esther. Cita mais uma outra compondo esse cenário que nós temos aqui de latino-americanos, né? Pessoas que estão ao sul da fronteira, como diria o Oliver Stone, o cineasta americano, e que naturalmente contribuem com essa visão, com essa cosmovisão que nós temos de Latinoamérica e de pátria grande sul-americana, né? Pátria grande, Pachamama, como dizem lá os nossos andinos, né? Essa questão da eleição americana é mais uma oportunidade da gente tratar do quanto a política impacta a nossa vida, coisa que a gente vem batendo nessa tecla como sendo uma questão primordial, uma questão de formação da mentalidade da nova cultura que tem que estar na cabeça do guia de turismo, que é de pensar, não se pensar como um ser isolado, mas sim como parte de uma conjuntura que é mais do que uma conjuntura pontual, circunstancial, mas é uma conjuntura mundial. E antes até de falar alguma coisa sobre a eleição em si nos Estados Unidos, quem ganha, quem deixa de ganhar, eu hoje de manhã li alguma coisa que foi noticiada no jornal chinês, acho que é Universal Journal, que é o nome em inglês, e onde se é um jornal que naturalmente tem algum trânsito com o partido e com o governo chinês, embora não seja um órgão oficial, mas é um órgão oficioso, e eles procurando analisar essa eleição com o máximo de distância possível. E o cerne da questão era o seguinte, dizendo que nós vemos essa eleição dos Estados Unidos com certo interesse, mas com distância, porque entre eles, entre Biden e Trump, há uma corrida para saber quem é mais inimigo da China, né? E quando você coloca isso, você está colocando, digamos, hoje, dois polos da economia mundial e também dois polos da ciência e da tecnologia mundial, né? A gente não pode esquecer que enquanto os Estados Unidos ficaram se debruçando muito mais sobre a guerra tecnológica, mas voltada mais para artefato militar, para a questão militar, os chineses estavam investindo em agricultura, em biodinâmica, em ciência de computação, em robótica, diversificaram o máximo que puderam, maximizaram a sua estrutura para poder se colocar numa posição mundial que pudesse ter um confronto de igual para igual com o país mais desenvolvido do mundo, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, financeiro do mundo, que continua sendo, e vai ser ainda durante muito tempo, vai ser os Estados Unidos, né? E fizeram isso, né? E eles agora estão comemorando 100 anos, vão comemorar no próximo ano, 100 anos da fundação do Partido Comunista, e estão finalizando mais um dos planos quinquenais que eles fazem, né? E estão entrando agora para a questão da tecnologia verde, energia renovável,
prometendo que vão fazer diferente do que fizeram até agora em relação a isso. Ou seja, estão trabalhando a questão da ecologia dentro da sua própria economia, né? Uma coisa que sempre faltou no nosso vizinho aqui do norte, no nosso grande irmão, né? E isso é uma coisa assim, que dá, inclusive, para a gente comparar. E quando fazemos essa comparação, a gente está também tratando dessas disputas políticas, de um lado, Estados Unidos, já consolidado mundialmente, do outro lado, a China, crescendo, naturalmente querendo ampliar mercados. A gente não pode ignorar essa questão, ninguém está vindo aí para ser bonzinho com ninguém, ampliando mercados, mas atuando numa frente que seria diferente do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de como se conquista mercado, que não seja via guerra, via dominação, etc., etc., pelo menos dominação militar. Então, dito todas essas coisas, voltar a dizer que, de fato, a gente é impactado pela China, porque é o nosso cliente, é impactado pelos Estados Unidos, e a gente precisa, como não temos, de repente, a mesma felicidade dos chineses de dizer o seguinte: podemos assistir de longe, né? Porque a nossa vida depende muito do que é ainda decidido, do que ainda é pensado em Washington. E por isso essa eleição se reveste de um caráter muito especial para brasileiros. Agora eu te pergunto, Fabi, em relação à questão do turismo, o que é que isso pode, na sua avaliação, o que é que isso pode vir a nos afetar, ou o que isso pode mudar para a gente? Olha, Everaldo, eu me preocupo. Bem, acho que eu e boa parte do mundo nos preocupamos com a reeleição do Trump, né? Agora, sendo bem honesta. E que eu acho que muitas vezes a gente tem uma leitura, né, um pouco limitada da questão. A gente está olhando tão de perto que às vezes a gente esquece de olhar esse todo, né? Que você muito bem colocou agora com a questão de uma mudança, né? A gente tá caminhando a passos largos para uma mudança de paradigmas, né? De quem manda no mundo e como isso e que tipo de consumo está colocado, que tipo de produção e consumo está colocado. Do ponto de vista do turismo, eu acho que a gente precisa ampliar a visão dos nossos mercados, né? Eu acho que ainda há uma cultura de ver o estrangeiro como esse estrangeiro norte-americano, europeu, e eu acho que, sei lá, o mundo das viagens está mudando muito rápido, e eu acho que está mudando também muito nesse... Luana está falando, saudade dos meus turistas chineses. Eu acho que é isso aí, a gente precisa, acho que estar mais preparado no mundo do turismo, no mundo das viagens, para essa mudança que acontece em escala macro, né? A gente fica muito, às vezes, olhando do sul da América, né, para cima só, né? E o mundo é muito grande. Enfim, me preocupa a reeleição do Trump, especificamente, porque eu acho que é um tipo de política que não acho que nem dá para chamar de política, né? Mas é um tipo de dominação que, enfim, pode parecer bom numa leitura mais rasa, né? Que a gente tenha um governo alinhado com os Estados Unidos, ou eu vejo alguns colegas fazendo essa leitura, me lembro daquela situação que aconteceu há não tanto tempo da unilateralidade dos vistos, né? E isso foi uma questão polêmica, porque eu vi muita gente comemorando isso, e que isso traria muitos turistas norte-americanos. Eu não sei em que medida essa leitura, por exemplo, não me tocou. Eu não sei muito bem se eu estou viajando e fugindo aí do que você me perguntou, mas eu penso que a gente tem que ter um olhar ampliado, um olhar diferenciado para o público latino-americano, né? Que muitas vezes é tratado de forma diferente desse público dito gringo, né? Ao norte da fronteira. Eu acho que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo no mundo em geral, né?
Eu tendo a me preocupar, né, com um país como os Estados Unidos, que tem tanto impacto sobre o mundo e um impacto ainda maior sobre o nosso país, cada vez mais mergulhado em obscurantismo, né? Porque o que o Trump representa é também um contrário dessa visão que você estava trazendo, né? Desse novo pensamento da produção na China, por exemplo, ou em outros países, né? Em muitos países da Europa, enfim. Eu acho que a gente está se alinhando a mais obscurantismo, interna e externamente. E por isso me preocupa, por exemplo, do ponto de vista, né, o que todo mundo deseja, uma vacina, né, o que vai acontecer em relação a isso? Como é que a gente... Que situação macro é essa que a gente está vivendo, que estamos assolados por uma pandemia há 8, 9 meses e o nosso presidente nega a vacina, né? Enfim, sei lá. Não, sobre esse ponto do que é que isso impacta para a gente do ponto de vista imediato da nossa profissão, a gente não pode esquecer do grau de instabilidade e de até fragilidade que é a nossa profissão, né? Uhum. Tanto que, não é à toa, fomos os primeiros a parar, somos os últimos a voltar, estamos, inclusive, já um pouco repetitivos em relação a nessa frase, né? nessa sentença, que, de fato, é uma sentença, não só uma sentença gramatical, como uma sentença condenatória, né? A gente está condenado a ser o último a voltar em função das características da nossa profissão. Mas, como a nossa profissão está extremamente ligada ao movimento das pessoas, ao deslocamento das pessoas que, afinal de contas, são os nossos clientes, a gente está sempre torcendo para que a coisa de onde os nossos passageiros venham esteja razoavelmente tranquila, né? Para que as coisas aconteçam, para que as pessoas viajem, para que a situação financeira esteja boa. A gente não pode esquecer, por exemplo, do início dos anos 2000, nessa época eu trabalhava na hotelaria, quando os Estados Unidos vivia o chamado pleno emprego no mandato do Clinton, do Bill Clinton, e que o Rio de Janeiro vivia entupido de americanos, né? Óbvio, isso como resultado também da economia que estava muito boa lá. Então a gente torce para que eles estejam numa boa economia, né, para que a situação esteja tranquila e eles tenham dinheiro para vir gastar aqui no Brasil, isso que a gente quer. E quando a gente fala dessa pergunta que eu fiz, enquanto nos impacta, nisso aí a gente também não tem muito o que pensar de que um democrata é melhor do que um republicano melhor do que um democrata, porque a gente está falando de duas bandeiras distintas da mesma matriz econômica e social, né, que em dados momentos não se furtam a tentar intervir nas democracias dos países e tal, e fazem inclusive coisas como já foram feitas no governo Obama de fazer publicações a ser distribuídas nos aeroportos pedindo às pessoas que não viajassem para o Brasil quando aconteceu a questão do Zika vírus aqui no Brasil, né? E a gente, de novo, esse elo mais frágil e numa profissão que está sempre sendo testada, né, do ponto de vista da capacidade de sobreviver e de se reinventar, de se redefinir, né? Agora, enquanto cidadãos, e esse é o outro lado da pergunta que eu fiz e você já falou alguma coisa sobre, é uma questão também da gente não permitir que o obscurantismo triunfe, para também manter as coisas dentro de um nível de civilidade mundial. E a gente sabe que isso tudo tem um efeito cascata. Quando há um obscurantista fortalecido, ele influencia outros obscurantistas ao redor do mundo, né? E a gente sabe que isso resulta em tensões sociais, resulta em guerras, resulta em
muitas vezes a religiosidade se sobrepondo à ciência, como é o caso do que está havendo. O que está havendo nos Estados Unidos hoje, em termos de discurso, em termos de narrativa, é uma briga entre ciência e credo, entre quem está a fim de trabalhar a questão da saúde através da vacina e quem está dizendo que uma cloroquinazinha resolve aquilo tudo, dito exatamente da mesma forma como o atual presidente aqui do Brasil. Então, a coisa tipo assim, de não preferir nenhum nem outro, ou preferir um ao outro, mas preferir que a coisa pelo menos esteja dentro de um nível de normalidade e onde a ciência não seja relegada a segundo plano. E foi exatamente isso que eu falei a respeito da China, em que pese todos os problemas, todas as acusações que eles passam em relação à questão de direitos humanos e democracia interna, etc., etc., mas pelo menos a gente se vê que estão investindo em ciência, né? E a nossa premissa aqui é que a ciência possa continuar sendo privilegiada ao invés de ser negada da forma como está sendo feita a partir da matriz, que é os Estados Unidos, e replicada aqui no Brasil e em outros cantões aí, onde o obscurantismo está tomando conta. Exatamente, e não perder de vista que esse obscurantismo não é mera ignorância. Esse obscurantismo é um projeto de poder muito forte, né? Exatamente, Ana Lúcia está comentando, são idênticos, porque é um projeto de poder, né? E enfim, tem gente que lucra com a morte dos outros, né? É muito triste falar sobre isso, mas é a verdade do sistema que vivemos. Então, hoje a gente vive num período muito suscetível, né? A gente está num período histórico, assim, muito suscetível a guerras, a conflitos, a tudo isso, né? Sempre é possível, mas em momentos de crise, e numa crise global como essa, tudo isso é muito mais possível. Então, por isso me preocupa, né? Não é a questão de preferir o democrata ou o republicano, é preferir que a democracia resista, né? Que a gente possa contar com a ciência e que todos os credos possam ser respeitados, né? Que pessoas não sejam assassinadas pela sua cor da pele, né? Que mulheres possam ser tratadas com respeito e dignidade, ocupando todos os espaços, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Então, é tudo isso. Então, é tudo isso que está em pauta quando a gente fala das eleições dos Estados Unidos, é tudo isso que está em pauta também, né, Eber, quando a gente fala das eleições municipais. Exatamente. Né? E antes da gente fazer... Desculpa, pode falar, Fabi. Não. Acho que a gente precisa falar mais sobre os Estados Unidos também, mas só quis fazer esse paralelo que enfim. Não, perfeito. Isso aí antes até que a gente faça esse recorte e volte e fale da questão da eleição municipal, que vamos falar sobre isso também, só dizer uma coisa que eu li agora há pouco, de acordo com a Associated Press, a coisa já está definida. Eles dão como que, embora ainda matematicamente ainda haja chances de eleição para o Trump, mas eles dizem que isso não acontece mais porque ele tem 213 votos no colégio eleitoral e ganhando onde ele está liderando, que é na Geórgia, na Carolina do Norte e na Pensilvânia, ele chega a 264 votos e ele não chega aos 270 que seriam necessários para ganhar. Então, de acordo com a Associated Press, que é uma importante agência internacional, dos maiores do mundo, das mais importantes do mundo, a coisa já estaria definida. Só que, naturalmente, isso ainda leva tempo, porque os votos que estão sendo computados são os votos dos eleitores que estavam fora do país e votaram pelo correio ou que estavam em trânsito dentro do país, né? Perfeito, desculpa. Nada, não, você trouxe uma notícia boa, né? Muito boa. É importante que seja colocada. Agora, ver os desdobramentos, né? Porque quando a gente fala né, foi Cláudia Santos que falou, né, que é uma questão de salvar a democracia, porque o Trump já anunciou que
pode ser que ele não aceite esse resultado, né? Então, né, eu vejo hoje, Éver, e aí é um desabafo aqui geracional, cresci numa geração que achava que a democracia era um fato, né? Era um fato consumado, uma verdade colocada e dada. E aí estou me aproximando dos 40 anos e vendo que não é bem assim, né? Não é bem assim e é uma coisa no mundo todo, né? Então, um dia a gente tem, né, uma vitória aqui e outra derrota ali, mas mais do que nunca está claro para mim como é importante defender a democracia, porque eu nunca imaginei que a gente fosse viver um tempo como esse, né? De tanto obscurantismo, enfim, e de tanto desrespeito à norma, à lei, né? No sentido, enfim, do que é do que é construir uma cidadania, né? Pois é isso. A democracia é uma luta diária, infelizmente não é um fato consumado, exatamente. Precisei viver aí 30 e tantos anos para ver que isso não era algo da geração que meus pais lutaram por isso, meus avós lutaram por isso e agora está dado. Não, não está. E é nessa participação política que a gente constrói essa percepção, nessa participação política do micro ao macro, né? Desse nosso encontro aqui, desse nosso momento de conscientização, desse momento de ter diálogo, né, de aprender no diálogo, e a gente se interessando pelo que acontece na cidade, no estado, no país, e se vendo como ator político, né, que é o que a gente tem realizado nesses quase 3 anos de movimento Liguia, né, estamos nos aproximando aí de 1 ano de formalizados, mas mais ou menos por essa época que a gente começou a conversar 3 anos atrás, não é, Ever? Pelo menos eu comecei a conversar com vocês nesse tempo, então é forte, é impactante ver que a gente vai se juntando e vai construindo alguma coisa, né? É isso, acho que é o processo democrático. Eu estava com o microfone fechado aqui. A Ana Lúcia Lemos, colega Ana Lúcia Lemos, sempre presente também aqui nas nossas lives, todas elas, ela está aqui discutindo, conversando, levantando tópicos, isso muito importante. Impressionada com o fato da Flórida ter dado votos para quem odeia latinos. A gente já viu por aqui também alguma coisa relacionada a negros votando em quem odeia negros, homossexuais votando em homofóbico, essa coisa toda. E mulheres. É verdade, mulheres votando em quem é misógino. Quem é igreja. Isso, de fato. Pois, hã? Sim, não, estou te acompanhando, te acompanhando. Então, isso de fato tem acontecido, né? E estarrece não só quem está chegando aos 40 como você, como quem há algum tempo já passou dos 50 igual a mim, né? Que cresci no período de retomada da democracia, ainda passei pelos meus perrengues ainda no final da década de 70, nos movimentos estudantis, enfrentando a polícia com a magreza de um garoto de 14 anos de idade, e passamos por todo o período de Iratajá, etc, e aí a gente às vezes se entristece de ver que a coisa que poderia estar indo para frente, a gente criticando aquilo que está dando errado nas experiências que estão chegando, a gente está andando para trás, né? E a gente está falando aí a Luana continua a Maria Bonita, idiota tem tudo que é lugar, com certeza, né? E a Luana colocando aí sempre cunhando as suas belas frases aí, dando voz àquilo que a gente está pensando. E a gente vem para a questão da eleição municipal, que está às nossas portas, está aí há pouco mais de uma semana, quer dizer, um pouco mais de 10 dias, um pouco mais de uma semana, na realidade. E onde a gente vai ter escolhas aí para prefeito, para vereador, e estamos aí trazendo os debates exatamente para dar esse tipo de consciência e dizer o seguinte, de forma muito clara: nós temos os nossos pleitos aí em relação ao Estado, em relação ao município,
que não andam, não saem do lugar, a gente está indo se mobilizando, se arregimentando para a questão jurídica na rede estadual, na parte estadual. Não é fácil, a gente não consegue descolar um documento que precisa deles, tem toda essa história para a gente trilhar, e naturalmente as eleições são também um impedimento natural para isso, porque mesmo o Estado, mesmo a Secretaria Estadual, está todo mundo envolvido com as eleições de uma forma ou de outra, né? Porque eles não descansam, né? Os poderosos não dormem, eles não ficam em casa contando história, eles fazem as campanhas dele, enquanto muitos de nós não temos essa consciência. Eles não perdem esse cuidado, eles sabem a diferença que a política faz, né? Mas a gente tem aí essa luta municipal, e a gente espera, sem querer dizer, postular candidato A, candidato B, candidato C, candidato D, que não é esse o meu papel aqui. Tenho o meu candidato, como a Fabiana tem a dele, como a Luana tem, como todos temos, mas a gente espera, honestamente, que a gente continue na luta municipal nos marcos de um outro prefeito eleito. Não, por dois lados. Tanto pelo fato de que a gente foi tratado de forma irresponsável pelo prefeito que está aí, como até olhando por outro lado, um lado, digamos assim, um pouco mais palpável, mais, como é que eu vou dizer, não, esqueci, me fugiu o termo agora, que se ele continuar nessa coisa, ele poderia ser responsável bastante também para, não reeleito, resolver se pagar o nosso benefício, a lei que foi aprovada, porque isso é uma coisa que não vai depois, digamos assim, economicamente cair no colo dele, né? Uhum. Então, mas como a gente sabe que essas coisas não funcionam dessa forma, né? Mas a gente tem a responsabilidade de tratar essa eleição da forma mais responsável, mais presente, discutir ouvir o tanto que puder das propostas de cada um, da forma como cada um está se colocando em relação aos nossos pleitos, e é exatamente isso que a Liguia tem feito em trazer tantos candidatos aqui, que, aliás, amanhã teremos outro, né? Exatamente. Amanhã teremos a 8ª das entrevistas, então a gente teve aí várias semanas de troca, né, de conversa e de momento de conhecer esses candidatos, né, esses candidatos e candidatas. Eu estou muito... Eu ia falar que eu estou muito satisfeita, mas eu estou parcialmente satisfeita com o fato de a gente ter produzido esse momento, né? Parcialmente satisfeita porque eu acho que a gente poderia ter tido uma participação maior do nosso público. Isso, eu vou abrir meu coração aqui, que acho que teria sido mais interessante, mas estou muito satisfeita com a qualidade da participação dos nossos colegas que estiveram nessas terças e quintas-feiras conosco, porque eu acho que o debate foi muito bom, né? Eu acho que o debate foi muito... A gente falou de vários temas, a gente falou de várias questões, e com diversidade, né? Parcialmente satisfeita também, porque eu gostaria de que a gente pudesse ter trazido ainda mais gente, né? Eu gostaria que a gente tivesse tempo suficiente para trazer mais gente, mas a gente sabe também que isso é uma construção nossa também, né? Enquanto categoria, né? Mostrar a esses candidatos e essas candidatas, a outros candidatos e outras candidatas também, né? Ampliar a base dessa nossa interlocução, né? Ampliar, digamos, a quantidade de interlocutores com quem a gente consegue conversar, porque é muito bom que a gente tenha trazido gente de diversas correntes ideológicas, digamos assim, né? Partidos ditos de direita, partidos ditos de esquerda, e partidos que estão também aparecendo mais recentemente, né? Partidos que não têm
digamos, uma tradição na política brasileira, né? Que a gente sabe que a cada eleição tem mais partidos, né? Isso é uma outra questão. Mas, enfim, eu acho que a gente fez, como Liguia, um momento bacana para a gente poder pensar a política da nossa cidade, uma conversa, né, bem direta com esses candidatos e candidatas. Nisso eu estou bem satisfeita. Eu gostaria que a gente participasse mais, mas eu acho também que é isso. A gente tem tudo gravado. Até dia 15 temos 11 dias. Então, quem não viu, pode acessar tanto aqui no Facebook como no YouTube. Eu acho que é muito legal a gente poder ouvir o que essas pessoas têm a dizer, né? São pessoas que, todas elas, que reconhecem a nossa importância enquanto profissional do turismo, enquanto trabalhador do turismo, e que eu acho que valem ser consideradas na hora da gente votar. Ninguém aqui está dizendo, tem que votar em alguém deles, mas eu particularmente acho que vale a gente se informar, e a gente tem aí uma quantidade bacana de pessoas bem comprometidas, né? Todas as entrevistas eu acho que demonstraram muito isso, que são pessoas que estão comprometidas com a causa e que estão dispostas a pensar junto com a gente, né? Reconhecendo a Liguia e os guias de turismo nesse papel. Então, eu acho que vale a pena, para quem não viu, assistir. Amanhã teremos a última da série das entrevistas, né? O candidato Vitor Rezende, ele é do Partido Novo. E o interessante, né, Eber, sobre o Vitor é que ele nos procurou, né? A gente não conhecia o Vitor, né? Ele nos procurou pelas redes sociais. Ele é guia de turismo e turismólogo, né? Então, é isso. Isso vai ser amanhã, sempre às 4h. Ontem, Luana Sotero está aqui lembrando, né? Foi maravilhoso ontem ouvir a Tainá. Eu ainda estou emocionada, né? Porque foi uma conversa muito bacana, muito forte, né? Que me fez pensar muita coisa. E eu acho que a gente teve uma participação muito boa ontem também, né? Como todos os outros dias, quem chegou junto às 4h trouxe muitos questionamentos, muitos pontos de vista. A gente conseguiu manter uma conversa bem legal com todos os candidatos, e eu estou muito feliz por isso. E lembrando que no dia 10, às 4 também, dia 10, né? Terça-feira, dia 10 de novembro, às 4 da tarde, teremos o grande debate. Fala aí, o grande debate não é aquele daquele outro que é ruim. Um bom debate. Exatamente, bem lembrado. Não, é o seguinte, e eu sempre tenho pontuado isso, a questão da qualidade da audiência que a gente tem, e sim, também fiquei um pouco... a gente fica um pouco entristecido, porque a gente se mobiliza para que a coisa seja grande, para que os colegas participam, e não é todo mundo que vem, a gente sabe, mas também a gente sabe que a coisa é por aí mesmo. As pessoas de alguma forma também estão, digamos assim, um pouco saturadas de tanta live, porque não só a Liguia faz live, mas tudo que você faz hoje, aula, reunião, reunião de condomínio, reunião tudo que você faz hoje, atividades religiosas, muita coisa é feita online, então já tem, digamos assim, um pouco de saturação em relação a isso, né? Uhum. E dizer para Ana Cristina Façanha que nem precisa salvar, se é isso se eu entendi bem, não precisa salvar essa live, porque se você for lá no canal do YouTube, lá da Liguia, você vai ver todas as lives que nós estamos fazendo. De qualquer forma, também fica registrado aqui na página da Liguia, né? Então, tem material aí para vocês observarem, depois também para cobrarem aqueles que eventualmente forem eleitos e tenham participado dessas discussões aqui, tenham sentados aqui nessa bancada de discussão que a gente tem feito, né? Eu acho que desculpa, essa é a melhor parte, está tudo registrado, temos documentos de tudo. Uhum. Todos os compromissos assumidos estão registrados. Exato, vamos lutar nisso. E aí, claro, a gente não pode deixar de falar, de convidar os colegas, até porque eu estou vendo a cara da Luana aqui no vídeo, aqui na tela, lembrar que nós temos, nos domingos, o ponto de resistência dos guias de turismo chama-se Feira da Glória, né? Então, compareçam,
levem a sua alegria, o seu coleguismo e participem das atividades dos tours colaborativos, consumam nas barracas dos colegas que estão lá vendendo seus produtos, porque a gente tem muita coisa a ganhar com aquilo ali, do ponto de vista político, do ponto de vista do entrosamento, do encontro, da reciprocidade, da solidariedade e também, mais ainda, do ponto de vista político. Agora eu entendi, a Ana Cristina Facena está falando da frase do Nelson Rodrigues que foi colocada pela Maria Bonita. Bom, Fabiana, eu não tenho mais nada a acrescentar na live de hoje. Não sei se você quer fazer mais uma assim, lembrar do que vem pela frente, pontuar isso aí e fazer as suas considerações finais. Bem, não, queria só reforçar amanhã, amanhã às 4h, né, nossa última entrevista da série, dia 10, também às 16 o debate. Dizer quem não puder assistir naquele momento, está tudo aqui, está tudo no YouTube. E vou sair com um apelo, né, que hoje eu estou emocionada aí com essa eleição. Vou pedir, gente, voto consciente, por favor, votem. Né? Votem, primeiro de tudo, votem, né? Porque a gente está se aproximando disso que acontece também nos Estados Unidos, né? Embora que o voto seja obrigatório, cada vez mais as abstenções aumentam, né? Aí, ó, que coisa boa. Muito bom, Arnaldo. Descendo o Corcovado depois de 8 meses e meio. É isso aí. Bom trampo. Mas é isso. Meu apelo é que a gente vá votar e vá votar com essa consciência, vá votar entendendo que tudo é política, que a nossa vida depende da política desde o condomínio até, né, em escala global, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na China, o que acontece em toda a Latinoamérica, e o que acontece na nossa cidade é muito importante para o que a gente vive cotidianamente. Então, vamos chegar junto, vamos votar. É isso. É isso aí, galera. Mantenham-se conectados aí com a gente. Se eventualmente alguém dos que estão aqui ainda não é membro da Liguia, manda e-mail para liguia@liguia.org.br, vem se juntar a essa luta, vem se juntar a gente e continue participando aí dessas nossas lives, nessas nossas discussões, e vamos em frente, vamos à luta. Vamos, continuamente. Um abraço, Ever, para a galera Boa toda tarde. Aí também. Boa tarde. Beleza, eu vou finalizar só botando aqui uma nossa querida Laís Tamela, postou aqui um site da viagem, Estadão e tal, provavelmente alguma coisa que ela está oferecendo, não sei. De qualquer forma, está registrado aí, Laís. Você chegou já mais no finalzinho, pelo que eu entendi, mas sempre super bem-vinda. Ok? Então é isso aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até. E a gente, na luta que a gente se encontra. Abraço grande. Isso. Beijo, tchau. Tchau.